esta vai ser aceita em nome de Jesus. Aleluia. Ó, o calor é psicológico, amém ou não, gente? Quanto mais ligado no que Deus vai falar, você ficar, menos o calor você sente. Quem crê nisso? Então tá bom. Encara alguém e diz assim pra ele: falar agora, só glória a Deus e aleluia. Ou então diga aleluia. Gente, entenda uma coisa. Esse texto aqui, pelo menos para mim, é um texto muito emblemático. Ele desconstrói muito do que eu penso acerca de Deus. O texto começa dizendo que houve fome na terra. Houve fome na terra. Além daquela primeira fome que Abraão enfrentou lá atrás. Isaac, ele deseja tomar algumas decisões mediante o que estava acontecendo no seu presente. Precisa ficar claro para nós que o Isaac que está apresentando aqui para nós o texto não é o mesmo menino que um dia foi amarrado no altar pelo seu pai. Tratava-se de um homem agora. Família estabelecida, casado, bem-sucedido, vários funcionários. É a mesma pessoa, mas em posições diferentes da vida. Quem não se lembra, no capítulo 22, o texto começa dizendo: e depois dessas coisas provou Deus a Abraão. Dizendo: Abraão, dá o seu filho a mim, na montanha que eu vou te indicar. O texto bíblico diz que Abraão, sem pensar duas vezes, ele, na manhã do dia seguinte, ou na madrugada, dependendo da sua tradução, do dia seguinte, ele se desperta e acorda o seu filho Isaac, juntamente com 2 dos seus funcionários, e vai em direção à montanha que o Senhor havia de mostrar para ele. Mas quando me intriga o que está acontecendo aqui, essa pressa de Abraão, essa rapidez de Abraão, em apresentar para Deus o seu filho em sacrifício, me espanta porque esse filho que ele está levando para o altar para ser sacrificado, ele demorou cerca de 20 anos, no mínimo, para receber de Deus esse menino. Tempo esse que a sua mulher colocou uma outra mulher na cama do seu marido para que, por meio dessa outra mulher, eles pudessem ter filhos. Então a promessa começa assim, então, a se cumprir. E precisa ficar claro para nós que Deus não precisa da nossa ajuda para que Ele cumpra promessa nenhuma na nossa vida. Aleluia. A propósito, Deus não trabalha com gambiarra. Se Deus disse que vai fazer, não precisa você dar jeitinho, Ele vai fazer. Porque o que saiu da boca dele vai virar uma verdade na nossa vida. Na verdade, o que saiu da boca de Deus, já no mundo espiritual, já foi realizado. Porque Paulo disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestes. Então, essa história de que Deus está preparando a bênção para você é a maior mentira que a igreja te conta. Deus não está preparando nada. Na verdade, Deus está preparando você para receber a bênção que Ele já preparou para você. Você não pegou, vou repetir. Deus não está preparando bênção, Deus não está preparando casa, Deus não está preparando. Deus está te preparando para conviver com aquilo que já está preparado para você. Se vem alguém aqui que acredita nisso, Deus vai duas. Então compreenda que Deus aparece para ele e na manhã seguinte, qual dia foi? Ah, só um, me ajuda. Qual dia foi? Na manhã seguinte, ele levantou para levar o menino. Escuta, gente, esse menino demorou cerca de 20 anos para ser gerado. Mas ele demorou uma noite para entregar para Deus aquilo que Deus havia demorado 20 anos para entregar para ele. Escuta, Deus não pode te dar aquilo que você não tem a capacidade de devolver no altar dele. Deus não vai te entregar aquilo que você vai amar mais do que o próprio Deus que te deu aquilo. Quantas pessoas eu vi? Quantas pessoas? Eu vi Deus entregando algo para eles e Deus perdeu ele por aquilo que Deus entregou. Perceba que Saul, ele foi permitido subir no trono, mas Deus perdeu ele para o trono. Quantas pessoas? Eu vi Deus dar casamento, mas Deus perdeu ele para o casamento. Quando a gente ouviu Deus dar ministério, mas Deus perdeu ele para o ministério. Quantas
duas pessoas que eram estéreis. Aí Deus abriu o ventre. Aí a pessoa colocou o filho como um Deus na própria vida. Escuta uma coisa. Você não pode amar mais o que Deus te dá do que aquilo que o próprio Deus que está te dando, que você está pedindo. Então ele demorou 20 anos para receber. Ele demorou uma noite para entregar. Repito, 20 anos para receber. Uma noite para entregar. 20 anos para receber. Uma noite para entregar. Pergunta que não quer calar. Quanto tempo eu demoro para devolver para Deus aquilo que eu recebi dele? Aí o texto diz que ele vai em direção a essa montanha. O texto diz que ele chamou 2 dos seus funcionários. Quantos funcionários? 2. Tendo muitos, ele chamou 2. Abraão aprendeu a ser seletivo. Aprendeu o quê? Ele aprendeu a ser seletivo. Ele chama 2. Vamos subir comigo. Vamos lá. Para onde? Vamos ali. Num determinado momento, Abraão vira para os seus funcionários e diz assim: fica aqui. 3 dias depois de caminhar, nós contamos. Fica aqui. Eu e o menino subiremos, adoraremos e retornaremos. Gente, 3 dias depois de caminhar juntos, o cara me acordou de madrugada. Não me explicou o que estava acontecendo. E ele simplesmente vira para os funcionários e diz assim: fica aqui. Faz sentido? Não faz. Porque se caminhamos juntos durante 3 dias, nada mais justo do que você me permitir, Abraão, subir com você para a montanha e ver o que vai acontecer lá. Só que Abraão entendeu que eu não devo levar para o ato da entrega gente que não ouviu de Deus aquilo que eu ouvo. Tratava-se de um homem de cerca de 100 anos. Os funcionários, por ordem, eram mais novos. Ele levou não somente para acompanhar a jornada, mas para fazer dele a segurança. Então vamos entender. Um senhor de aproximadamente 100 anos, com um filho de 19, 2 funcionários de meia idade, homens fortes, experimentados em guerra. Ele agora vai subir com o menino para o alto do monte para matar o menino. Certamente, pastor, aqueles funcionários não permitiriam a Abraão sacrificar isso. Eu, no lugar daqueles funcionários, diria: meu senhor, eu te amo, eu me demito, mas você não vai amarrar o menino no altar. Estou entendendo. Sim ou não, gente? Sim. Seja você agora no lugar desses funcionários. O seu patrão está subindo com o menino para sacrificar. Você vai deixar o seu patrão amarrar o menino? Mas não vai. E por que Abraão está pedindo para eles ficarem embaixo? Porque Abraão entendeu que eu não posso dar detalhe do meu futuro para gente que não vai participar dele. Aleluia. Glória a Deus. O nosso problema é que a gente está tentando explicar sobre entrega. E entrega não se explica, entrega se vive. Aleluia. O aleluia foi embora, vou repetir. A gente está tentando convencer pessoas acerca daquilo que Deus falou com a gente. Há momentos na sua vida que você vai ter que se desconectar de algumas pessoas para cumprir a ordem expressa que Deus deu para você. Nem todo mundo que está do seu lado vai compreender o que Deus te pediu para entregar. É por isso que por vezes nós ouvimos assim, no início da nossa caminhada: tudo seu agora é a igreja, tudo seu agora é o pastor, tudo seu agora é o pastor. Coloca o seu colchão lá na igreja, leva a sua vida agora para a igreja. Por quê? Porque não compreenderam aquilo que Deus falou para a gente. Mas se você romper essa frase, o motivo é para inimaginável. É o Senhor, é bacana, agora chega. Aí o texto diz, um pouquinho de retorno, por favor. Aí o texto diz que Abraão vai com Isaac para o alto do monte. Mas antes disso, Isaac fala para ele: tá perfeito. Isaac faz para ele uma pergunta: pai, eu vejo aqui a lenha, está nas minhas costas. O fogo está nas suas mãos, o cuidado está em suas mãos. Mas, pai, aonde está o holocausto? Gente, há momentos na nossa vida que a dúvida vai partir de gente que a gente ama.
Há momentos na nossa vida que a dúvida vai vir, não é de um desconhecido, mas de gente que caminha do seu lado, vai te questionar acerca daquilo que você ouviu de Deus. E você precisa agora ser firme no que você ouviu de Deus. Abraão encheu seu pulmão de ar. Pastor, e ele disse: meu filho, Deus vai providenciar para si um cordeiro. Eu não tenho dúvida, ele é Jeová Jireh, ele vai providenciar para si o cordeiro. Ele amarra esse menino no altar. Ele dá passos para trás. E eu não sei se já te contaram, mas para o sacrifício ser válido, ele tinha que ser feito com um golpe só. Então, qual era a informação que o velho cansado Abraão tinha? Eu tenho que dar um golpe tão forte na cabeça do meu filho, que se ele não morrer de primeira, Deus não vai aceitá-lo. Deus não vai aceitar o sacrifício. Aí ele dá passos para trás. E quando ele estende a sua mão, o anjo do Senhor brada lá do céu: segura! O anjo do Senhor brada lá do céu dizendo: não toque no menino. Não toque no menino. Nem toque no menino. Aí o texto diz que ele olha para trás e ele vê um carneiro preso pelo chifre. Perceba, quando ele está subindo, Isaac faz para ele uma pergunta. A pergunta é: pai, o que vai acontecer lá? E ele disse: Deus vai preparar o cordeiro. O que é cordeiro? O cordeiro é um animal pequeno. O cordeiro é um animal minúsculo. O cordeiro é um animal menor. Mas quando ele está lá em cima, debaixo da obediência, o texto diz que ele vê o carneiro. Qual é a diferença? Se o cordeiro é um animal pequeno, o carneiro é um animal adulto. O que Deus está dizendo? Abraão, como você subiu em obediência, esperando receber algo pequeno, eu tenho a capacidade de te dar algo bem maior, bem maior, bem maior, bem maior, bem maior. Vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Você vai desafundar. Vai ser maior, vai ser maior. Ai! Vai ser maior, vai ser maior. Vai ser maior, chegando a PVB. Vai ser maior. Eu lembro. Minha esposa orava dizendo: Deus, eu quero que o Senhor converte meu marido. Eu quero, Deus, que ele chegue no culto de mão dada comigo. Que a gente celebre Jesus juntos. E que quando acabar o culto, a gente vai embora para nossa casa, a gente viva uma vida melhor. Esse negócio de crime vai acabar com meu marido. Deus, faz alguma coisa. Tudo que ela queria era que o marido dela chegasse com ela na hora do culto, assentasse de mão dada. E fosse embora. Qual o pecado nisso? Não tem problema nenhum. Só que como ela se lançou em obediência, Deus disse: eu vou fazer mais. Aleluia! Você quer alguém que chega na hora do culto? Eu vou te dar alguém que chega antes do culto começar. Aleluia! Eu vou te dar alguém que não vai, quando a bênção apostólica é for dada, vai sair e diz: não. Eu vou te dar alguém, vou gerar nele um coração pastoral. Eu vou fazer mais. Tudo que ela queria era ter um marido membro. O que Deus queria, um marido pastor. Ora, bacaia. Ei, entenda uma coisa. Não se assuste se você ver Deus fazendo além do que você pediu. Além do que você pediu. Deus, se o Senhor me der um carrinho, não, pelo amor de Deus, você não é criança. Carrinho a gente dá pra criança. Deus, se o Senhor me der uma casinha é coisa de menina. É coisa de criança. Deus, se o Senhor me der um empreguinho. Não! Deus não tem essas coisas, tudo na coisa. Não espere coisas pequenas de um Deus tão grande. Abraão, se você se lançar em obediência, Abraão, se você se lançar em obediência, o que te espera no alto do monte é maior do que você pensa, é maior. Bate na mão de alguém e diga: o que Deus preparou para você é maior. O que Deus preparou é maior. Fala, o que Deus preparou é maior. Fala, o que Deus preparou vai te surpreender. Eu sei, gente, na sua humildade você pediu algo pequeno. Abraão, embora fosse o pai da fé, na humildade dele, pastor, ele disse: Deus vai preparar para si um cordeiro. Tá tudo bem, um animal pequeno, eu sacrifico em Deus, meu filho, tá tudo bem.
Só que Romanos diz que Abraão creu contra a esperança. O que é isso? Crer contra a esperança. Uma coisa é quando eu acredito, pastor Cleber, que Deus possa fazer na minha vida o que ele fez na sua. Eu tenho parâmetro para acreditar. Eu tenho gabarito, eu vi Deus fazendo na sua vida. E eu estou acreditando que ele possa fazer na minha. Só que o que está acontecendo aqui, Abraão está acreditando no inédito. Naquele contexto, Deus nunca havia ressuscitado ninguém. E ele estava disposto a matar o seu filho, porque dentro dele tinha expectativa que Deus pudesse ressuscitar o menino. Se eu perguntar para você, você crê que Deus possa ressuscitar algo na sua vida? É claro, você já viu Deus fazer na vida de alguém. Só que Abraão é o pai da fé, porque ele acreditou no inédito. Ele foi um pioneiro. Ele olhou para a vida dele, para a família dele e disse: aquilo que Deus não fez na vida de ninguém aqui, ele guardou para fazer na minha. Eu não sou um gatinho, não é coisa não. O Abraão está entendendo o que nós precisamos entender. O que Deus não fez na vida de ninguém na minha casa, ele pode fazer na minha. Pode. Arabai, Arabaxandara. Arabaxandara. E esses agora, desse monte, ciente que existe um Deus que faz aquilo que o homem não tem a capacidade de fazer. Agora Isaac é rico. Isaac é o gestor. O CNPJ está no nome dele. Ele quem paga a conta, ele quem assina o cheque. A responsabilidade pela vida daquelas pessoas é dele. Aí o texto bíblico diz, pastor, que havia fome na terra, Gênesis 26. E dentro do coração dele surgiu um desejo. Vamos descer para o Egito. É o polo econômico da época. Quantas pessoas a gente vê querendo ir para os Estados Unidos, para uma melhor oportunidade na vida, ou para um país da Europa? Enfim, não tem problema nisso. O que Isaac queria era, no mínimo, manter o que Deus havia confiado a ele. Ele não queria ter prejuízo. Ele não queria que o seu gado morresse de fome. Ele não queria que os seus funcionários não tivessem no quinto dia o último salário. Ele é um gestor, gente. Não tem problema no que Isaac está falando. O problema começa agora. Ele coloca no seu coração: vou para o Egito. Eu vou para lá. E ele se deita, pensando, pastor, como ele iria convencer os seus funcionários, a sua esposa, a montar acampamento de maneira muito rápida ir para o Egito. E o texto diz que naquela noite o Senhor aparece para ele dizendo: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Loucura não é Deus pedir para ele não descer. Loucura é ele obedecer à voz de Deus, mesmo com um diagnóstico contrário. Ele ouviu os economistas disseram: Isaac, pela projeção natural, o que você tem só aguenta mais 6 meses. Você não tem muito tempo. Você não tem muita chance. E todos nós temos uma geografia que o nosso coração deseja mudar dela. Sim ou não? Naquela rua eu não volto. Naquele emprego eu não piso. Ali eu não passo nunca mais. Todos nós temos. No entanto, Deus aparece para ele dizendo: não desça. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus fala não. A gente se acostumou com um Deus que diz sim para tudo. Apresentaram para nós, a igreja evangélica apresentou para nós um Deus que diz sim para tudo. É sim, é a sua bênção, a sua vitória. A pessoa está com a vida toda, é a sua bênção, receba a sua bênção, receba a sua vitória, e por aí vai. Só que precisamos compreender que o Deus que diz sim também é o Deus que diz não. Amém. Mas nós precisamos entender que não tem a ver com sim ou não, tem a ver com da boca de quem saiu. Se o sim veio da boca de Deus, ele me abençoa. E se o não veio da boca de Deus, ele também me abençoa. Eu vim da profeta para te dizer: até o não de Deus te abençoa. Eu vou repetir: até o não de Deus te abençoa. Quando das vezes Deus diz não para nós, a gente pensa: tá bravo comigo? Não, meu filho, é porque eu te amo. E porque eu te amo, eu digo não para você. Tem coisas que Deus dá para nós em forma de livramento, a gente não compreende. Estamos pensando que é perda. Deus quer que Deus está querendo agora me falir, porque Ele não me permitiu ir para a terra da oportunidade. Gente, é muito claro o que está acontecendo aqui. Era só olhar para o Egito que Isaac encontraria 2 ou 3 parceiros no seu negócio. Era só olhar para o Egito que Isaac seria muito bem recebido por tudo que tinha. Era só olhar para o Egito e perceber: o Egito era a terra da oportunidade. Era a terra onde era um
vastos e fartos os recursos, mas é uma terra em que é escassa a presença de Deus. E precisa ficar claro para nós. Deus disse, não desça para lá. Fica aqui aonde? Nessa terra seca. Fica aqui aonde? Nesse lugar improvável. Fica aqui aonde? Neste lugar remoto. Como assim? É melhor você estar no deserto com a presença de Deus do que estar no oásis que Deus não está vendo. Tem a ver com a geografia, tem a ver com a sua companhia nessa geografia. Deus diz que Isaac ficou. E essa palavra vai para alguém. Você colocou no seu coração o desejo de ir. Deus está dizendo para você ficar. O seu coração dentro de você. Eu só vou esperar mais 1, 2 dias e eu vou comunicar minha decisão. Deus está dizendo, fica aí. Não arreda o pé. Quando Deus permite para eu, quando Deus me pede para ficar, dentre tantas coisas, eu vou abordar uma. E de maneira muito rápida. Quando Deus me pede para ficar, é porque Ele está trabalhando nas minhas raízes. Já viu gente inconstante? Aqui não tem, mas por aí tem. Eu tenho pregado em muitos lugares, eu vejo um povo assim. Aqui não tem. Gente inconstante. Quando eu fui pastor local, meu amigo, teve uma moça que em 1 ano me apresentou 4 namorados para orar. Eu pensei, não, talvez ela seja discípula de Jesus e quer ter 12. Tá tudo bem, é a vida dela. Gente que hoje, pastor, te pede oração. Pastor, ora para mim. Porque eu vi no jornal que padaria dá dinheiro. Eu vou abrir uma padaria. E o pastor estava orando, entrando num propósito. E antes do propósito acabar, o pastor liga pro vaso, e aí, tá com tudo pronto? Claro, pastor. Meu GRI vai ser um sucesso. Não, irmão, mas não era para... Não, pastor, já mudei. Hã? Escuta, aprenda a concluir o que você começou. Tenha raízes. Amém, Deus. Tenha raízes. Aleluia. Sabe qual é o tipo de gente que não vai dar certo nesse ministério? O que vem pra cá falando mal do ministério anterior. Não vai dar certo. Sabe qual é o obreiro, pastor, que a gente disse qual que vai dar problema pra gente? Aquele que quer muito a missão. O obreiro que quer muito a missão, descobre isso. Entenda isso. O obreiro que quer muito a missão, que quer muito óleo, é o mais problemático. Eu fui pastor local. Todo obreiro que quis mais a missão me deu problema. Por quê? É histórico, isso é bíblico. Deus nunca chamou alguém que disse assim, Deus, na verdade, já estava te esperando. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus estavam envolvidas em uma atividade terrena. E a última coisa que elas queriam era serem chamadas por Deus. Mas foram, por quê? Porque Deus não chama desocupado. Deus manda a ocupação daqueles que foram chamados por Ele. Quando você se envolve em uma atividade terrena, Deus te promove para uma atividade do céu. Só que o olho não sabe o preço que o olho tem. Só que eu olho quem não sabe o peso que demora. Me reconheceu. O lugar de reconhecimento se chama INN. Fica a dica. Que é o lugar de servir. Glória a Servir. Deus. Louvado seja o Serviço. E tem gente que quer serviço. Meu Deus. Vou repetir. Aqui é o lugar de serviço. Amém, E Deus. tem gente que quer serviço. Deixa Deus plantar nas suas raízes. Encara alguém e fala para ele. É para você esse negócio. Fala, fica quieto aqui. Fala, fica quieto. Fala, se no prazo de 1 ano nada mudar na sua vida, aí você tem liberdade para sair. Mas deixa Deus plantar nas suas raízes. Deixa Deus plantar nas suas raízes. Deixa Deus. Deixa Deus plantar nas suas raízes. Deus está dizendo para alguém. Deus está dizendo para alguém. Deixa eu plantar nas suas raízes. Versículo 12, olha que terrível isso. Não fui eu que escrevi. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele fez o que na terra? Ele fez o que na terra, gente? Só um pouquinho de retorno, por favor. Ele semeou na terra. Então vamos entender. Isaac semeou na terra. Ele estava feliz de Deus ter pedido para ele ficar?
Porque a vontade de Deus contraria a nossa. Se você não gosta de ser contrariado, a última coisa que você tem que ser é um ministro do Evangelho. Amém. Porque a todo momento Deus contraria. Eu vim preparando uma coisa. Dentro do carro, Deus disse: desde quando você fala o que você quer? Manda quem pode. É dessa que tem juízo. E sabe que estava feliz por Deus ter confrontado ele? Gente, eu não estou dizendo aqui que Deus mandou um zap para ele, para que ele pudesse ver depois, não. Deus pôs o dedo no rosto dele de madrugada e disse: você não vai descer para o Egito. E sabe qual que é a parte pior, pastor? Deus não justificou para ele, até porque se Deus precisa justificar, se a sua liderança tem que te justificar tudo, só prova uma coisa: que você é um menino e não confia na direção que vem do altar. Deus não justificou. Isaac, fica aqui, porque vai acontecer isso. Não, Deus disse: não desças ao Egito, fica quieto ali, aquieta o teu coração. Eu estou trabalhando nas suas raízes. Aí o texto diz que ele não só ficou, mas ele semeou naquela terra. Porque isso aqui pode te abençoar. Porque uma coisa é eu ficar na geografia que Deus me mandou, outra coisa é eu me mover na geografia que Deus mandou eu ficar. Porque tem gente que é assim: tá bom, Deus não quer que eu saia, eu fico, mas também não precisa contar comigo para mais nada. Eu fico, mas também não precisa me pedir para fazer mais nada. Era melhor ter ido embora, meu filho. Quer ficar, fica direito. Tu sai e ficou. Contrariado. Não era desejo, nem fica, ficou. Contrariado. Mas o que ele fez? Ele fez biquinho. Ele fez birra. Ele cruzou os bastões. Ele deu o seu melhor naquela terra. Ele disse: eu vou ficar. Eu vou ficar. Mas a questão não é melhor aqui. Eu vou melhor. Eu vou melhor aqui. Aleluia. Semeou naquela terra. Semeou naquela terra. Levanta sua mão direita e diga: eu vou semear nessa terra. Não convoque nem comer, eu digo: eu vou semear nessa terra. Eu vou semear nessa terra. A minha melhor semente eu vou entregar nessa terra. O meu melhor serviço eu vou depositar nessa terra. As melhores intenções eu vou semear nessa terra. O texto diz que ele semeou naquela terra. E olha que a graça e a grata surpresa do texto. O texto diz assim: que no mesmo ano, com glória, e no mesmo ano, com glória, e no mesmo ano, ele colheu a 100 por um. No mesmo ano, Deus está falando para mim: 2025 não termina sem eu honrar a sua entrega. 2025 não termina sem eu cumprir promessa que eu fiz para você. Deus vai remir o tempo em seu favor. Deus vai remir o tempo em seu favor. 2025 não termina. O texto diz: foi no mesmo ano. E cara, alguém declara sobre ele: ainda esse ano você vai ter um testemunho para contar. Pura para direita, diga: ainda esse ano você vai ter um testemunho para contar. Ainda esse ano você vai ter um testemunho para contar. Ainda esse ano você vai ter um testemunho para contar. Ainda esse ano você vai ter um testemunho para contar. Ainda esse ano vocês terão um testemunho para contar. Não é 2026, não é 2027, não é 2028. No mesmo ano. Senta presa para ir embora. Se essa palavra para você, tá vindo nessa cadeira. Deus faz alguma coisa para Jesus. Aleluia. No mesmo ano. No mesmo ano. Tem coisa que você projetou para 2026, Deus está dizendo: no mesmo ano, vai acontecer. Tem coisa que você colocou para 2030, mas pela minha projeção, 2030, Deus está dizendo: é no mesmo ano. Bate na mão de novo, as pessoas: eu estou tentando mudar de tópico, Deus não deixa. Bate na mão de novo, a coisa diga: é no mesmo ano. No mesmo ano. Fala: ainda em 2025. Ainda este ano, o seu testemunho vai ser contado neste altar.
O favor de Deus vai alcançar alguém aqui essa noite. Quem é? Deixa eu ver. Levanta as duas e faz uma. Esta pra Jesus é um. Aleluia! Contar um negócio. Isaac não semeou, pastor, numa boa terra. Isaac não semeou Aleluia! em uma terra fértil. Semeou em uma terra virgem. Pela probabilidade, no mínimo, 18 meses para uma colheita razoável. 18 meses para uma colheita razoável. Meia boca. Sabe o que me intriga? Eu vou ler o texto, senão vai falar que eu me enganei. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, colheu a 100 por 1. Tem como colocar o texto aqui? Gênesis 26, 12. Tem como projetar o texto? Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Aleluia! Esses dias eu fui pregar em uma igreja e o pastor disse assim: rapaz, você tá com a mesma roupa do cartaz? Eu falei, pastor, não posso repetir a mensagem. Ele é pregador de chat GPT, né? A glória a Deus, cada um dá um nível. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e. Só tem. Eu vou ler aqui. Você me corrige se eu errar. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas porque choveu. Olha lá, ué. É madeira, não. Não, ele colheu a 100 por 1 que a terra era boa. Não, então nós estamos lendo outra coisa. Ele colheu a 100 por 1 porque a crise hídrica foi embora. Não, ele colheu a 100 por 1 porque ele tinha as melhores sementes. Não, ele colheu a 100 por 1 porque, assim, por que ele colheu? Por que ele colheu? Escuta uma coisa. O que a gente precisa de verdade é do favor de Deus na nossa vida. Quando você tem o favor de Deus, não tem a ver com a chuva. Choveu? Não, mas ele colheu. A terra era boa? Não, mas ele colheu. O tempo era favorável? Não, mas ele colheu. Eu fico imaginando, pastor, ele agora no mercado, indo vender o trigo, indo vender a sua produção. E todo mundo olhando para ele e perguntando: Isaac, como pode? Como você fez para semear nessa terra e colher nela, Isaac? Aqui ninguém semeou. Aqui ninguém tem coragem de fazer isso. Aqui ninguém teve a audácia que você teve. E o pior, Isaac, é tão intrigante quanto você. É mais intrigante do que ver você semeando. Talvez você venha de uma outra cultura, de um povo maluco. É tão intrigante, ou mais intrigante que isso, é ver a terra corresponder àquilo que você deu a ela. É tão intrigante ver a terra corresponder àquilo que você depositou nela, Isaac. Qual é a explicação lógica para isso? E a resposta é: só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. O que Deus vai fazer na sua vida tem uma explicação. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. De onde Deus vai te tirar, para onde Ele vai te colocar, só pode ter sido Deus. A mão direita para cima, diga o que vai acontecer na minha vida. Só tem uma explicação. Só pode ter sido. Me ajuda?
Só pode ter sido. Só pode ter sido. Uns confiam em carro, os outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. O que vai acontecer na nossa vida tem uma explicação. Só pode ter sido. Só pode ter sido Deus. Não vai ter como explicar. Pastor, eu preguei agora numa igreja esses dias. Um pastor muito amigo, eu vou te indicar, um mestre a teologia, um cara sensacional, pentecostal dos nossos, purão também, às vezes é por isso. Gente boníssimo, cara. E ele disse assim, tá vendo, minha filha? Ele disse assim, gente, foi bom você ter vindo aqui. Achei o cara que eu procurava. E por que, meu amigo? É porque ele disse que eu não concurso de teologia. E eu vi em você um potencial para ministrar a matéria X. Você vai ser o cara, vai ser remunerado e tal, não sei o quê. Eu falei, ai, amigo, que da hora, obrigado pela oportunidade, mas o que precisa para isso? Não, precisa, né, ter bacharel em teologia, só, tá tudo bem. Aí já manda para mim sua documentação e tal, e eu tô vendo o olho da minha filha meio que me olhando, esperando. Falei, amigo, eu não vou poder. Ele falou, não faz satisfeita comigo, e tá eu dando volta, né? Quando a gente tá sem graça, pastor, não, amigo, não, sabe assim, inclusive, não, mas tem alguma coisa de errado, você não acredita dessa forma? Eu falei, não, eu acredito. A gente pensa muito parecido. Mas a questão é que eu não tenho nem o segundo grau, né? Quem dirá teologia? Ele diz, mas você fala todas essas coisas? Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Eu não estou fazendo apologia à falta de estudo, porque Deus quer sim que você se qualifique. Mas Deus tem uma preferência por improváveis. Deus tem. Por quê? Porque quando tem gente que é muito qualificada, aí ele se escolhe no livro de Deus, se escolhe no diploma que tem, se escolhe no dinheiro que tem. Mas quando alguém é assim como eu, improvável, só tem uma rua para a gente andar. O improvável só pode andar por uma rua. E essa rua se chama dependência. Dependência. Gente, eu pego para 100, pego para 10, pego para 1000, pego para 10.000. Mas todas as vezes que a sua figura é um pensamento sobre isso. Se o Senhor não falar, eu não tenho nada para acrescentar na vida desse povo. A explicação é só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido. Levanta a sua mão. Deus vai confundir, vai confundir, vai confundir. O que Ele vai fazer na sua vida? Só Ele pode fazer, quem pode glorificar por isso. Só pode ter sido. Aleluia. Glória a Deus. Só pode ter sido. Louvado seja teu nome Só neste pode lugar. ter sido. Aleluia. Só pode ter sido. Aleluia. A igreja que eu congrego, viver o que eu vivo lá, ter o nível de honra que eu tenho lá, só pode ter sido Deus. Ninguém lá chega na liderança sem ensino superior. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ter sido. Não tem a ver, mas é a sua dedicação. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que eu tinha que fazer, meu irmão. Se não tem capacidade, não tem esforço tem que ter. Mas só pode ter sido Deus. Do que eu tenho vivido, do que eu tenho experimentado, só pode ter sido Deus. Levanta a sua mão, eu estou profetizando isso sobre a sua vida. O que vai acontecer na sua vida por vias naturais não iria acontecer. O que Deus vai fazer na sua história por vias naturais não iria acontecer. Só pode ter sido Deus. Ô, glória! Só pode ter sido Deus. E onde o Senhor me tirou, para onde Ele tem me colocado, só pode ter sido Deus. O que vai acontecer na sua vida por esses dias só tem uma explicação. Só pode ter sido Deus. Não ouse gastar tempo tentando explicar o que Deus fez. Por que rua Ele veio? Não. Só pode ter sido Deus. O que Deus vai fazer é inexplicável.
Inexplicável, inexplicável. Segura, segura, inexplicável. Meu amigo, você de boné aí que postou o nariz agora. Isso, Deus disse, levanta sua mão direita. Deus disse no meu espírito que é chegado a um tempo de conserto na sua vida. Deus disse no meu espírito que te chama para uma rica e linda oportunidade. Muita gente vai ouvir o seu testemunho. Há um tempo de restauração, há um tempo de restituição começando na sua vida. Agora, diz o Senhor, o diabo pensa ter roubado a melhor fase da sua vida, mas Deus disse no meu espírito que te chama para uma jornada a partir de agora. Muitas foram as vezes que Deus fechou a sepultura para te guardar. Muitas foram as vezes que Deus cegou pessoas para não te encontrar. Mas Ele te chama uma última vez, te dá uma última oportunidade. Porque o que Ele tem contigo é no altar. Pastor, dá um abraço nele. Marablava, xandecada, baraxandaraia. Ela blava, xandaraia. A partir de hoje, você vai viver uma vida diferente do que foi agora. Deus disse para mim que está trazendo para você mentalidade, altura da sua idade, mentalidade, altura da sua idade. Tem coisa que não é para você mais, meu filho. O tempo passou, aí chegou. Deus está dizendo, eu te chamo pela última vez. O teu lugar é no altar, diz o Senhor. E dou glória a Deus, a igreja. Só pode ter sido Deus. E claramente o que vai acontecer na minha vida, só Deus. Aleluia, Deus. Olha para ele, diga o que vai. Olha bem para mim, fala assim, ó. Olha bem para mim. Fala para ele, olha bem para mim. O que vai acontecer na minha vida, só Deus para mim. Agora profetiza para 2 ou 3 dias o que vai acontecer na sua vida. Homem nenhum tem a capacidade de ver. Só pode Mercílio. Fica assim nos seus pés, eu quero orar com vocês. Então, a Bíblia diz que quem dá um copo de água com um profeta ganha galardão de profeta. O que Deus está fazendo na sua vida ministerial não tem a ver com o pastor, tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a sua Deus tem visto a sua renúncia. E o Senhor disse no meu espírito que existia um conflito na sua mente. Você não conseguia compreender muitas coisas, mas Deus está descortinando. Está tirando uma fumaça densa que estava na sua mente, está trazendo luz da palavra, revelação da palavra na sua vida. Deus disse no meu espírito que vai abrir os seus olhos para que você veja no texto aquilo que ele mostra para pouca gente. Se prepare, o seu ministério é frutífero, diz o Senhor. A sua oração é, Deus, eu não sou capaz. Deus está dizendo, é por isso que eu te chamei. Porque se você fosse capaz, eu não te escolheria. Deus está dizendo, permaneça na sua simplicidade, na humildade e na dependência. Que sou eu, Deus, que te colocarei entre os grandes deste bairro. Deus disse no meu espírito que esse ministério que tem te acolhido, esse ministério que te abraçou, vai te impulsionar. E o seu nome vai ser ecoado aqui nessa região como um dos grandes zanadores. Deus disse no meu espírito, então eu estava pregando aqui. Ardeu no seu coração o desejo de falar como eu estou falando, com eloquência. Só que Deus disse que não vai repetir a dose. Ele vai fazer mais em você e através de você. Ele vai fazer mais em você e através da sua vida. Se prepare. Não foi em vão as madrugadas, as lágrimas, as sementes. Não foi em vão. Não foi em vão. Deus disse no meu espírito. Ele fechou uma porta na sua cara. Ele fechou. Ele fechou uma porta para provar que ele é Deus. Para testar o seu coração. Para você se lançar em dependência nele. E para responder algumas pessoas que perguntaram. Até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai durar? Na primeira crise ele volta. Na primeira crise ele retrocede. Mas eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. De muitas circunstâncias em seu favor. Ele assina o papel que precisa ser assinado. Estabeleça um dedo de honra na tua vida. Não deixa dúvida. Você bateja agora. Nós te damos um exercício aí.
Aleluia! Glória, glória a Deus! Vocês estão entrando, pastor, numa nova estação ministerial. Eu vejo Glória a Deus. um vento que Deus assoprou aqui e retirou os empolgados. Eu vejo um vento de Deus que assoprou aqui e tirou um espírito de empolgação. Porque precisa ficar claro para nós que Deus prefere a sua constância do que a sua intensidade. Aleluia. Aí vai você ler um versículo todo dia do que querer ler a Bíblia toda num dia só. O que conta da nossa vida não é como a gente começa, e sim como a gente termina. Lembra de Eli, o sacerdote? A primeira vez que ele aparece no texto, o texto diz que ele estava dentro do templo e orou por Ana, liberou uma palavra sobre ela. Mas a última vez que Eli aparece no templo, ele estava do lado de fora. Ele começou dentro, mas terminou fora. O que importa não é como você começa, e sim como você termina. Deus está mais preocupado com a direção do que com a sua velocidade. Tem gente apressando os pés para lugar nenhum. E tem gente indo a passos lentos na direção certa. Vocês estão entrando na fase da maioridade ministerial. Deus tirou algumas conexões, Deus arrancou algumas pessoas. Mas preparem o coração que vocês vão receber muita gente como um filho novamente. Muita gente que saiu ferido, machucado, magoado, vocês vão receber como filhos novamente. Mas Deus precisou fazer essa transição, até mesmo dentro do seu coração. E esse é um tempo em que o Senhor tem te recolhido mais para Ele. Esse é um tempo em que o Senhor está ajustando princípios e valores na casa de vocês, para que a casa de vocês seja um referencial para essa região. Desde o início do seu ministério, Deus te falou que Ele não te chamou para ser pastor de uma igreja, Ele te chamou para ser pastor de um bairro. Aleluia, Deus. O seu problema é que você olhou somente para essa igreja e o Senhor quer que você olhe para o bairro. Deus te chamou para ser um dos pastores do bairro, não pastor dessa igreja. Um dos pastores do bairro. Deus vai cercar essa região. Deus vai cercar essa região com unção saindo desta casa. Há um castiçal que foi quebrado nessa região. E a chama do Senhor havia se apagado e Deus está acendendo ela neste ministério. Deus está acendendo as orações que os antigos fizeram e por imaturidade, por algum motivo, eles não conseguiram colher. Deus disse no meu espírito que esse ministério vai colher a partir da oração que eles fizeram. Há um romper de Deus, há um quebrar de parede, há um alargar das tendas, há uma fronteira que é transposta, há um novo nível que chega para essa casa. Unção, graça. Deus disse no meu espírito que o menor problema que você vai ter vai ser dinheiro. Não se preocupe, Jeová continua sendo Jireh, Ele continua sendo provedor. A conta não é sua, não é você que paga. Não se mate pela igreja para que você não possa anular o sacrifício que Jesus fez por ela. Viva pela igreja. Deus não quer que você morra por ela. Viva por ela. Viva por ela. Desfrute por ela. Seja honrado por ela. Olhe as mãos sobre ela. Cure a partir dela. E um novo tempo começa na vida de vocês, na casa de vocês. Deus levanta um castiçal nessa noite, neste lugar. A igreja viva levanta as suas mãos e dá uma linda salva de palmas. Aleluia! Fala a minha mão na língua do seu coração. Aleluia, Deus. Eu sinto Deus, velho. O ministério de mulheres, pastora, que está nascendo no seu coração. Mas se você não fosse traída, pense em entender sobre cura. Curar dá para curar. Só pode falar de perdão quem liberou. Glória a Deus. Por isso o seu coração. Só pode falar de perdão quem liberou. Eu estou olhando para você, eu estou vendo muitas borboletas voando. Deus está dizendo para mim que através de você muita gente vai sair do casulo. Muitas mulheres serão empoderadas. Glória a Deus. Muitas mulheres serão curadas.
Esse é o tempo, pastora, em que eu te vejo assentada em uma mesa, em um escritório, com a câmera voltada e você liberando verdades. E as suas palavras alcançando pessoas de perto e pessoas de longe. Se prepare. Glória a Deus. Não se envergonhe de nada que Deus vai te dar. Não se envergonhe da posição que Deus vai, porque Deus tem visto a renúncia que você tem feito. Não se envergonhe de nada que Deus vai acrescentar na vida de vocês. Esses dias, pastor, eu fui pregar em uma igreja e Deus me deu uma palavra para um jogador que estava lá. E ele fez uma semente poderosa lá na igreja. Foi uma resposta que ele precisava. O pastor dele ficou tão tocado por aquilo que ele tirou do pulso um relógio de 22 mil reais e pôs no meu pulso. Disse, hoje começa um novo tempo na sua vida. É raro usar, mas eu não me envergonho porque eu não roubei. Eu não tirei dinheiro da igreja, até porque o pastor ganhou de um jogador. Eu não tirei dinheiro. Tá dando para entender, pastor? Vai com essa preocupação. Deus conhece o coração de vocês. 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 E sempre que eu posso, eu uso, porque que problema tem? Do lugar que eu vim, de onde eu saí, sem escolaridade. Amém ou não, gente? Só pode ter sido Deus. Amém. Só pode ter sido Deus. Esses dias eu contei isso para uma pessoa e ele disse assim, cara, por que você não vende e compra a cesta básica? Eu falei, você comprou uma moto de 50. O meu relógio, mas sua moto é 70 mil de cesta básica. Rola. Eu não tenho apego a essas coisas, por isso que Deus me dá. As 2 vezes que eu vim aqui, eu semeei relógio na vida. Não? Por isso que Deus me dá. Você só tem autoridade sobre aquilo que você entrega. Tem gente que nunca vai ter dinheiro. Por quê? Porque o coração dele está preso nisso. Não? Você só tem autoridade sobre aquilo que você tem coragem de entregar. Por que Abraão foi pai de muitos? Porque ele entregou o seu. Tudo que eu entrego, Deus me dá mais. É simples, rapaz. Ninguém vence Deus em doar. Ninguém vence Deus na entrega. Vou repetir. Ninguém vence Deus na entrega. Amém ou não? Amém. Aí eu disse para ele, bora, você vende a moto, eu vendo o relógio, bora, vamos junto? Porque tem gente que é assim, ele quer cortar, ele quer fazer um sacrifício ele quer apresentar, né? Isaac, o Isaac do outro. Sim ou não? Sim. Bora. O LX paga, eu conheço gente que paga pelando na sua moto. Bora. Hã? Não cobre aquilo que você não tenha coragem de fazer. Meu Deus. Você só pode cobrar aquilo que você é o primeiro a fazer. Só pode se levantar para falar que ele se assenta para aprender. Entenda sobre isso. Eu vejo Deus mudando a mentalidade de pessoas aqui, trazendo um nível de prosperidade aqui, ó. Amém. Prosperidade não tem nada a ver com o bolso. Prosperidade tem a ver com a mente. Por isso que você tem que odiar a pobreza. Porque a pobreza não tem a ver com quanto você tem no bolso. Talvez você não tenha R$1 no bolso, mas seja o mais rico de todos nós. Porque você tem a mente de Cristo em você. Pegou? E a mente de Cristo não é você que acumula para si, é você que reparte com o próximo. Amém ou não? Amém ou não? A mente de Cristo está em você. Por isso Deus vai te prosperar, por isso Ele vai te colocar em outro nível. Por isso o que Ele vai fazer na sua vida vai assustar os de perto e os de longe. Alguém vai olhar e vai dizer, mas que pode sair dali e ter chegado lá? Só pode ter sido Deus. O que Deus vai fazer na sua vida só tem uma explicação. Só pode ter sido Deus. Ô pai, só pode ter sido Deus. Coloca a mão na altura do seu coração. Pai, eu estou diante de Isaques aqui. Alguns ainda estão sendo amarrados no altar. Outros estão sendo acordados pela madrugada. Outros estavam querendo mudar de lugar. E outros estão semeando numa terra árida. São várias estações do mesmo Isaac. E todos eles estão aqui essa noite. Cada um no seu momento. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor falou com todos. Meu Deus. Todos os Isaques essa noite receberam de Ti uma direção. Todos os Isaques essa noite receberam de Ti uma palavra de destino. E eu te peço, Pai, que essa pessoa viva, meu Pai, um fluir sobrenatural na vida dele. Há pessoas aqui que serão visitadas por Deus em sonhos pela madrugada.
Eu profetizo que Deus está fechando a sua visão para o segundo céu. Chega de ver demônio, chega de ver capeta. Deus vai abrir a sua visão para o terceiro céu. Paulo disse, existe um homem que se no corpo não sei, se fora dele também não sei. Foi até o terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Existe uma revelação do terceiro céu esperando você se posicionar. Esperando que a gente se posicione. Mas a partir do nosso posicionamento, viveremos o cumprimento de cada uma das promessas que Deus nos fez. Pai, eu profetizo sobre essa mãe que ora sobre os seus filhos. Mãe, você vai entrar com seu filho de mão dada no céu. Pai, você vai entrar com seus filhos de mão dada no céu. A sua casa não vai se perder. A sua família não vai se perder. Haverá um divisor de águas aqui. O Senhor vai te dar estratégias para agir com seus filhos. O Senhor vai te dar estratégia para agir no seu casamento. Ele vai te dar estratégia para agir com seus pais. Vai te dar estratégia para você agir no seu ambiente de trabalho. E você será visto com outra ótica. Isaac não precisou mudar para viver o favor de Deus. Sabe por quê? Porque no lugar da vergonha, Deus nos dará dupla honra. No lugar da vergonha, Deus nos dará dupla honra. Naquele mesmo lugar, naquele mesmo endereço que te viram cair, que te viram retroceder, Deus te fará triunfar. O nome dele será glorificado na sua vida. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e levante a salva de novo para Jesus, porque ele merece.